Graça e paz. Nós estamos iniciando hoje um conteúdo aqui de um assunto bem profundo, bem avançado, que são os portais dimensionais. Esse assunto é um assunto muito amplo e que vai abrir a sua mente sobre como funciona o mundo espiritual e vai te dar um entendimento diferenciado para você tramitar no seu ministério profético, no seu ministério de guerra espiritual, no seu ministério de adoração. Você vai ter um entendimento que vai te ajudar muito, até nas suas orações, nas suas ministrações, na sua postura, no seu posicionamento espiritual. Nós vamos falar aqui sobre portais dimensionais, portais espirituais. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o Éden. A maior expectativa da igreja é o fim dos tempos, onde nós teremos um encontro com a eternidade. Nem todos sabem, nem todos os cristãos entenderam o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que o Senhor vai construir novos céus e nova terra. Os novos céus e a nova terra. O que são os novos céus? Deus vai preparar na eternidade habitação para nós. Então nós vamos viver na eternidade. Teremos casa, teremos morada na eternidade. E nossa mente é incapaz de conceber a grandeza disso, a funcionalidade disso, como isso vai acontecer de fato. Nós também vamos ter acesso aos planetas. Então nós vamos conseguir, de uma maneira que só os filmes de Hollywood conseguem explicar, nós vamos conseguir saltar entre os planetas, sair de um lugar, entrar em outro, aparecer nos lugares. Nós vamos ter um acesso total, completo ao universo. E por que a Bíblia fala de nova terra? Porque nós também teremos acesso à nova terra. E essa transferência dimensional que vai nos possibilitar, ora estar no mundo espiritual, ora estar no terreno, ora estar no céu, ora estar na terra, ora estar nos planetas, essa transferência dimensional, esse transporte, ele vai se fazer através dos portais. Porque imagina, a nossa mente ela tem uma herança católica que nos atrapalha muito de entender o mundo espiritual. Por exemplo, essa ideia dos anjos com asas. Então, quando uma pessoa imagina um anjo, a pessoa pensa o quê? Que o anjo, para chegar do céu na terra, ele vem voando, né? Batendo as asas, muito rápido. Os anjos são... Eu já participei de escolas dominicais na igreja que eu frequentava muitos anos atrás, que diz que os anjos, eles são muito velozes. Claro que eles são velozes. Mas essa velocidade, ela não é apenas a questão de voar, não é? O anjo não vem voando do céu até aqui. O anjo atravessa portais, o que lhe permite, de uma hora para outra, sair da presença de Deus na eternidade e aparecer em algum lugar aqui. Então, para que nós possamos entender, existem algumas premissas fundamentais. Uma delas existem dimensões espirituais. Essas dimensões espirituais, elas são acessadas de uma para outra através de portais. Os demônios, os anjos, eles não podem simplesmente vir aqui na Terra voando, correndo, andando. Eles precisam acessar esses portais. Os anjos, por exemplo, eles precisam de uma autorização de Deus. Alguns receberam autorização por um tempo determinado ou para um assunto determinado. Os outros, em algumas situações, precisam sempre pedir autorização a Deus, sabe? E os demônios, eles também precisam de autorização de Deus e do mundo espiritual. E essas autorizações muitas vezes são a voz de Deus falando, como ele falou para Satanás. Ele permitiu Satanás provar Jó. E também através das legalidades dadas pelos próprios humanos. Os pecados, as invocações, as transgressões, elas vão abrindo os portais e nós vamos explicar isso aqui no decorrer desse vídeo. Mas antes disso, nós vamos falar sobre o Éden, o Jardim do Éden. Porque o que vai acontecer no final dos tempos, nessa grande liberação que vai haver na eternidade, isso já aconteceu antes. Então hoje o ser humano é muito limitado. Você imagina, por exemplo, existem áreas do oceano que nem a tecnologia conseguiu acessar.
Existem áreas do espaço, você vê que nós vivemos na Via Láctea, e a Via Láctea e o sistema solar ainda não foi totalmente entendido pela humanidade. E a Via Láctea e o sistema solar são um grão em relação a todo o universo criado por Deus. Então Deus ele estabeleceu limites para o homem. O homem não consegue muitas vezes ultrapassar uma coisa tão simples, porque nós estamos presos a limites. E os portais, quando forem liberados, eles vão nos permitir não apenas acessar aqui na Terra geografias que o homem não conseguiu alcançar, mas também na eternidade. Alguns portais o próprio Deus vai permitindo, vai liberando com o passar do tempo. Mas alguns vão ser liberados no fim dos tempos. Agora, o Éden ele era um lugar extraordinário. Quando Deus diz para Adão dar nome aos animais, o ser humano com a mente profética ainda atrofiada não consegue visualizar a cena. O ser humano imagina o quê? Um Adão comum como eu, como você, um serzinho comum, andando para lá e para cá, encontrando os animais e dando nome. Não era assim. Adão, além de ter uma mente extraordinária, um corpo extraordinário, Adão corria em altíssima velocidade, ele mergulhava e ele acessava lugares que nenhum ser consegue acessar. Adão, em uma fração de segundos, conseguia subir no mais alto de uma montanha, para poder, ele tinha uma visão além do alcance, para poder ver os insetos, para ver os micro-organismos. Então, Adão tinha um acesso muito mais liberado às geografias, não apenas a terrena, quanto a espiritual, porque antes do pecado havia uma fusão entre o natural e o espiritual. Antes do pecado, era possível você interagir com o mundo espiritual com maior facilidade. Por isso que Adão viu a serpente, falou com a serpente, porque as dimensões eram interligadas, as portas eram abertas. Mas por conta do pecado, Adão foi separado dessa liberação. E ele passou a ter muita dificuldade para interagir com o mundo espiritual. É por isso que os homens, na tentativa de voltar a interagir com o mundo espiritual, eles começaram a criar as suas artimanhas. A tentativa da Torre de Babel de tocar no céu, os altares, os rituais, as invocações, os sacrifícios. E os demônios, eles conforme foram recebendo essas invocações, eles começaram a ter acesso à humanidade e dar orientações para que as invocações ainda fossem maiores. E aí foram surgindo os altares, os sacrifícios, os nomes, os títulos, os deuses, as divindades. Isso foi construindo nesse diálogo entre o homem buscando por Deus e os demônios dando ferramentas. E aí os homens criaram isso aí. Então, a feitiçaria nada mais é do que a arte de abrir portais. Mas, claro, pela ótica maligna. O feiticeiro vê coisas que um ser humano comum não vê. Ele toca em coisas que um ser humano comum não vê. O que é um sacrifício, o que é uma oferenda, o que é um ritual? Nada mais é do que chaves para abrir portais. Uma música ritualística da feitiçaria, da bruxaria, da umbanda, nada mais é do que uma tentativa e muitas vezes bem sucedida de abrir portais, para que os seres espirituais se manifestem e para que os arquétipos espirituais se manifestem. E o que é o ministério profético? O ministério profético é quando um crente, um cristão, se permite conhecer os portais e interagir com eles. Jesus ele vem falando sobre isso. Jesus fala para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. E ele também fala sobre as portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja. Então Deus está dizendo para a igreja: eu vou dar para vocês portais de acesso ao mundo espiritual da parte de Deus, e também te darei chaves, cadeados, para você fechar os portais pelos quais os demônios interagem com o mundo natural. E aí Deus também vai nos dar orientações de como lidar com portais, através de adoração, através de quebrantamento, de arrependimento, através de palavras e decretos proféticos, através de atos proféticos. Então você vê como esse assunto aqui, eu estou dando aqui nesse vídeo introdutório, como esse assunto ele vai se aprofundando. Para você ter uma ideia, um portal dimensional permite um encontro atemporal.
Porque Moisés, em um certo momento no Antigo Testamento, ele viu Deus através de um portal. E lá no Testamento, Deus viu Moisés através de Jesus. Então, em algum momento, essas duas experiências se conectaram. Enquanto Moisés, no Antigo Testamento, ele estava ali vendo Deus, no Novo Testamento, Jesus estava conversando com Moisés. Enquanto no Antigo Testamento, Elias via Deus, no Novo Testamento, Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Os portais dimensionais nos permitem fazer coisas extraordinárias. Eles nos permitem ter experiências de arrebatamentos. Eles nos permitem ver aquilo que um terreno natural não permite. Por isso que no decorrer desse curso nós vamos aprofundar essa conversa e te dar esse entendimento. É importante que você esteja em oração, em quebrantamento, se possível até mesmo em jejum para assistir esses vídeos. O Éden era um portal dimensional. O Éden era um lugar, porque essa imagem, eu sempre digo que os assuntos espirituais precisam ser acompanhados de revelação. Outro dia eu estava conversando sobre isso, e eu perguntei para alguns cristãos, como é que você imagina Jesus? E eles começaram a revelar o Jesus católico. Eu imagino Jesus com aquele olhar tenro, com aquele olho azul, com aquele cabelo liso. Eles não se permitiram perguntar para Jesus, Jesus, como o Senhor é? Revela a tua face para mim. Eles aceitaram um Jesus católico, um Jesus crucificado. Da mesma maneira, nós aceitamos um mundo espiritual que foi nos ensinado pela cultura e não aquele que de fato é. Então nós precisamos dizer, Senhor, revela para nós o mundo espiritual, revela para nós as chaves do reino, revela para nós, Pai, os caminhos espirituais que os profetas antigos experimentaram e nós ainda não conhecemos. Você entende isso? Olha só que coisa interessante. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus escrita, a revelação de tudo. Os profetas antigos não tinham Bíblia, mas experimentaram o mundo espiritual muito mais do que quase todos nós juntos. Por quê? Porque eles não tinham a palavra, mas eles se permitiam buscar. E nós temos a palavra, mas nós não nos permitimos buscar e entender o profundo. Ok? Então, eu quero que você comece agora a pedir a Deus que Ele te dê experiências com portais. Sabe por quê? Porque é possível que tenha um portal aberto na sua casa, ou de anjos ou de demônios, e você ainda não percebeu. É possível que na sua igreja existem portais malignos abertos que precisam ser fechados, ou portais de anjo que não estão sendo explorados devidamente. E eu finalizo esse vídeo falando sobre Jesus atravessando um portal. Porque quando Jesus ressuscitou, o salmista teve a visão, e ele deixou para nós a visão profética da ressurreição. E Jesus voltando para o céu após o arrebatamento na nuvem, e a palavra diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. Os portais eternos, eles ouvem a voz. Eles ouvem o comando, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Jesus subindo numa nuvem. A gente pensa que Jesus foi subindo até chegar no céu. De maneira alguma, em algum momento nessa nuvem, o portal se abriu e Jesus ultrapassou para a eternidade. Existem lugares espirituais, existem dimensões espirituais, cativeiros espirituais, mas também existem moradas de paz, lugares celestiais, que nós podemos acessar através de portais. Se permita. Amém? Até a próxima aula. Se você é um aluno do nosso curso, da nossa Netflix da Batalha Espiritual. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.